Olá, ouvintes do Lesbos Videocast, o seu entretenimento para todos os momentos. Eu sou Diana Reis, sou uma mulher branca de cabelos cacheados curtos. Hoje estou aqui num look escuro, né? Usando uma blusa, uma regata preta com a calça preta e uma blusa listrada por cima. A gente está aqui nesse fundo que vocês já conhecem, né? De tons roxos, rosas, né? Aqui na nossa paleta lésbica. Eu sou Beatriz. Estou com uma camisa marrom, uma calça jeans, cabelos curtos castanhos, na altura dos ombros cacheados, olhos castanhos. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas. Vou passar para que vocês se apresentem. Oi, então, eu sou Eva Rosa Carreira, né? Eu sou uma mulher indígena, sou tupinambá. Tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque existe gente indígena LGBT e sapatão, tem os cabelos compridos, pretos, uso uma mecha loira na frente. Estou usando uma camisa preta da minha associação com slogan na frente, que tem um colorido e uma bola azul. Estou de calças pretas e sapatos pretos. Olá, pessoal, sou TT Carreira, eu sou autista, estou vestida com a camisa preta da nossa associação, que é o Match Bronca. Estou com calças pretas, tenho cabelo curto, sou branca, dos olhos azuis, tenho os lábios largos e é sobre isso. E é isso, a gente está aqui hoje, mais um episódio do Lesbos Videocast, né? Esse projeto que é apoiado com a Lei Paulo Gustavo, Bahia. E, de novo, para falar sobre família, agora com um novo recorte, eu queria pedir para vocês começarem falando um pouco da constituição familiar de vocês. Vocês são um casal, falar um pouquinho desse repertório aí, como é que vocês chegaram nesse momento de estamos aqui unidas. Ambas saíram de um relacionamento, né, de uma longa duração, e a amiga dela, tanto a minha amiga também, nos inscreveram no Tinder. A gente nunca fez parte desse negócio de aplicativo de Tinder, é meio estranho, parece um cardápio humano, mas foi muito engraçado. E aí ela colocou duas fotos só, uma do mar, que eu amo, e a metade do rosto dela. E aí eu fui pro desafio, né? Eu falei, o que será que tem no outro lado do rosto dela? Será que é o fantasma da ópera? Eu fiquei meio assim, mas eu sou muito de desafio, né? E aí, quando foi umas 3h pouca da manhã que eu tentava desinstalar o Tinder, né? Apareceu um monte de coraçãozinho. Eu falei, gente, o que é isso? O que aconteceu aqui? E aí a gente começou a conversar no chat, e no outro dia eu já fui pra casa dela para conhecê-la. Logo depois entrou esse negócio de pandemia e uma loucura total. E 15 dias depois nós já estávamos morando juntas e 1 ano depois casando no civil. Olha só. E estamos fazendo 7 anos de casada. Ai, que maravilha. E é sobre quando ela recebeu os corações, foi minha mãe que escolheu ela pra mim, pelo incrível que pareça. Eu tava desesperada, né? Eu tenho um filho de 27 anos e ele tava deitado na cama junto comigo, com a minha mãe. Daí quando ele viu, minha mãe, que absurdo, você não tinha. Eu digo, meu filho, só tinha que botar isso aqui no meu celular. Mas eu tô querendo desinstalar. Daí minha mãe fez assim, vamos ver isso. Aí minha mãe, feia. Mas essa é bonitinha. Pá, minha mãe deu um trem, eu dei um grito. Minha mãe, Fernando, o que é isso, aquele? Minha mãe deu match, o que é isso? Ele fez, a pessoa já tinha curtido você antes. Eu disse, nossa, vamos lá ver, né, como dá esse checklist. E quando eu dei o checklist, foi legal. E aí, tô nesse checklist até hoje. E foi fantástico, a gente casou na Ribeira. Foi babado, porque era pandemia, então era lockdown. A cidade toda deserta, não podemos ter ninguém. O testemunha foi o fotógrafo. E, por outro lado, foi lindo, porque a gente pode ter as melhores fotos que vocês possam imaginar, porque era tudo deserto, aquele mar da Ribeira só nosso. Aí a gente vivenciou coisas bacanas. E nesse processo, nós temos uma cachorrinha, que ela já tinha antes, Felícia, que é nossa filha. Vitá, que também é nossa filha. Que é uma gata. Isso, o Fernando, que é o nosso filho, de 27 anos humano. E a gata foi adotada pela gente por conta de violência. Era um rapaz que estava agredindo ela e a gente tomou ela.
Eu sou dessas. Eu vou e tomo. É um animal e são nossas filhas mesmo. Nossas famílias, elas existem, elas são reais. Hoje eu também sou participadora da Abraf, que faz o piquenique de todas as famílias. É importante falar que isso é necessário, porque nossas famílias estão representadas em todos os lugares. E como corpos lésbicos, a gente tem que se fazer presente, porque a gente tem que mostrar que nossas existências e nossas famílias, elas são reais. Não só de humanos, mas de pets também. E eu posso dizer também que a nossa família é uma família, assim, ela é à parte, porque ela sempre abraçou, né? É, tanto do lado de Eva quanto do meu lado. Então isso é muito importante, né? A minha sogra me tem como filha e a minha mãe a tem como filha. Então isso nos faz mais ter acolhimento, ser mais, né, ali mais amada por todas as violências que a gente passa. Eu, principalmente, por ser uma lésbica desfém, entendeu? Já fui expulsa de banheiro feminino, então já passei por circunstâncias das que você menos imaginar na cabeça, eu já passei. Então, toda hora sou chamada pelo pronome masculino, não me incomoda, mas tem lésbicas desfens que incomoda ser chamado pelo pronome masculino. Então, a gente tem realmente essa rede de apoio familiar, que é muito importante. Então, eu acredito que é esse mundo que a gente quer, mas ainda é um mundo muito de luta, de resistência lésbica, e as lésbicas, elas não podem se perder, porque a família é muito importante para cuidar disso aqui, Uhum. que depois dessa pandemia toda, desse enclausuramento, desse lockdown, atingiu muito aqui. A gente já vinha sofrendo, porque nós somos lésbicas, ativistas de rua. Nós, de fato, enfrentamos, né? Enfrentamos cavalos de polícia, enfrentamos a própria polícia, spray de pimenta que a gente já recebeu nos nossos olhos, não é nada bacana, entendeu? Então, toda essa construção para se fazer uma luta, para chegar e se fazer uma associação do Mete Bronca, que foi criada com calem a boca, e nós não nos calamos, levamos até o final e vencemos. E esse Mete Bronca tomou uma amplitude que jamais a gente imaginaria que iria tomar. Então, não é só de Salvador. Foi fundado aqui, na cidade do Salvador. Mas já saiu do estado da Bahia e já saiu do Brasil. O que, para nós, é uma gratificação e também uma grande responsabilidade. Porque todo vídeo que a gente posta, ou qualquer coisa que a gente faça, pode reverberar tanto bom ou quanto ruim. Então, a gente tem essa preocupação Uhum. de hoje a gente ser reconhecida como um casal de representatividade lésbica. E para quem não conhece ainda o Mete Bronca, conta aqui para o público o que é essa associação que vocês formaram. Quando a gente sofreu uma violência do cala-boca, porque a violência ela não é só física, né? E aí a gente estava num momento descontraído. Eu, que me chamo TT, Eva e Marcelo, um amigo da gente. E a gente estava num momento de descontração. Falei assim, nossa, como é que a gente vai criar um nome, né? Para poder, tipo, ser diferente e pegar mesmo. Aí eu fiquei assim, aí eu olhei pra cara de Marcelo e falei, só seu nome começa com M, o dela com E e o meu com T. Vamos meter bronca nesse negócio aí? Aí os dois deram risada. Falou, ó, TT. Falei, pronto, vai ser mete bronca e acabou. E os dois ficaram, tipo, chacotando. Aí eu comecei, vou criar a página. Eu mesmo criei a logomarca, né? Que é essa logomarca aqui da gente, foi uma criação minha. Aí depois a gente expandiu para as cores, para poder ter todas as cores LGBT. E começou a dar certo. A gente começou a pautar nas políticas públicas, né? A bater na porta dos gabinetes. O que é que vocês estão fazendo pelas pessoas LGBTs? Ah, você teve na sua campanha tais proposituras. Por que vocês não estão levando a sério as proposituras que vocês... A gente no momento de eleição, nós só servimos para vocês nesse momento, e aí começamos a bater na alba também. Aí começou o Congresso Nacional, deputado federal, senadores, aí a gente começou a crescer, entendeu? E começou a ganhar visibilidade. E quando teve os PGPs, na época de eleição, a imprensa, ela não podia cobrir, mas o Mete Bronca podia cobrir. Então o Mete Bronca cobriu tudo. Documentou tudo. Então, aí, quando eles se elegeram, aí a gente
começou a bater de frente também. Mas vale ressaltar que no único PGP que não teve foi exatamente o LGBT. O LGBT. Não ia ter o racial também, tá? Não ia ter o racial saiu debaixo de muita luta, e para nós já foi uma vitória ter conseguido que acontecesse o racial, mas o LGBT não conseguimos passar. Como eu sou da Secretaria LGBT do PT, na época nós tínhamos que tirar também proposituras para estar mandando, e das proposituras que passaram, foram apenas as proposituras propostas por mim e por TT. Para lésbicas, porque não havia ninguém falando sobre, apesar de ter outras lésbicas no grupo, as pessoas não se interessaram como se dissesse assim, não vai haver PGP, não interessa isso aqui, interessa. Interessa porque a gente está falando sobre nós. Quando a gente fala sobre nós, a gente fala sobre os nossos corpos, a gente tem que estar ressaltando tudo aquilo que nos atinge em algum lugar. E aí a gente vem nessa luta, nesse combate. Quando você se coloca nesse lugar, você também se coloca muito expostas, né? E foi justamente quando aconteceu essa violência, que nasce, na verdade, de uma violência contra um ambulante. Um ambulante que vendia brisadeiro no Rio Vermelho, conhecidíssima por sinal, todo mundo a conhece. E ela foi muito batida por todos os machos, de todas as formas. O patriarcado foi cruel com ela. E ela nos procurou. Eu disse: não, essa briga agora também vai virar nossa. Aí a gente correu atrás e disse: não, vamos lá. E quando a gente foi pra cima, todos eles vieram pra cima da gente. Eu disse: não, vou te denunciar. Aí. Eu vou entrar com o processo contra você. Porque nós somos assim. Não é à toa que o nome é Mete Bronca, é para meter a bronca mesmo, porque eles não vão nos calar. E a gente sempre teve essa proposta. Todos os lugares, todos os espaços que eu entro, eu digo, não vão nos calar. Mas deixando claro que a gente, antes das denúncias, a gente corre atrás de todos os detalhes para poder justamente não comprar uma briga e a pessoa realmente querer, sei lá, um holofote ou algum tipo de propagação dela mesma. Então a gente tem todo esse cuidado, porque minha primeira formação é jornalismo, a minha segunda formação é direito, então a gente trabalha nesses dois âmbitos aí, né? Para a gente se cobrir e realmente não levar um processo sério. Até hoje não levamos nenhum, só fomos ameaçadas. Então vocês estão nesses dois campos de atuação, né? Tanto de garantir direitos, como também de visibilizar situações, né? Questões relacionadas à comunidade LGBT. A gente pode definir a associação assim, por exemplo? Sim, a associação, ela não é uma associação só LGBT, por exemplo. A gente já acolheu pessoas heterossexuais, entendeu? Até temos amigos que são, né? Exatamente. É, temos. Amém. Tem ali no É backstage. Não são eles até que tem a gente, somos nós que temos eles. Exatamente. Amém, você é Sobre maravilhosa. isso. E aí a gente trabalha também com acolhimento, né? A gente vai na delegacia de madrugada, Direciona. né? A gente vai. Não, a gente não direciona, não, meu bem. A gente vai mesmo, a gente pega o carro e vai. Não direciona, não, a gente vai. Então a gente vai porque o tratamento nas delegacias ainda são falhas, o tratamento nas UPAs ainda são falhas, né? O tratamento no ML ainda são falhos. Então, assim, existe falha em todos os lugares. Então, hoje eu estou conselheira do Estado, né, na cadeira de mulheres lésbicas e bissexuais. Poderia ser, como eu sugeri já, cadeira de mulher lésbica e uma cadeira de mulher bissexual. Porque eu posso falar enquanto lésbica, mas eu não tenho vivência de bissexualidade. Entende? Mas ainda assim, eu tento buscar o conhecimento, mas ainda assim não é o meu lugar de fala. E eu tenho sido muito combatida, né, e combatível nesse sentido, porque eu realizei a primeira conferência livre de mulheres lésbicas e bissexuais e fui boicotada, fui atravessada. Eu estou presidente do mapeamento, monitoramento e combate à violência LGBTfobia. Fizemos também como é que se diz? Uma reunião, né, na PLB, no sindicato da PLB, e também fui boicotada e atravessada nesses momentos. Ligaram até para os nossos palestrantes para que não fossem. Só que o Mete Bronca sempre sabe tudo antes, até das grandes mídias. Desculpas, Eduardo. Sempre sei primeiro que você. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque dentro, a gente já tem um problema fora da nossa população LGBT. Mas dentro, a gente está fazendo reverberar o que os de fora já falavam. Vocês mesmos se matam.
vocês mesmos se boicotam. Vocês mesmos não se unem. E nós não estamos unidos. Não estamos, essa é a realidade. Entendeu? Então, está sendo muito difícil eu estar ocupando hoje no Conselho Estadual uma cadeira de extrema responsabilidade e seriedade. E as pessoas não levarem a sério isso. Porque todas as proposituras que levamos lá para pleno é para ser um projeto de lei e virar lei para nós mesmos. Se hoje você me pergunta se acontecer um crime, nós estamos dentro, entre lésbicas, nós estamos dentro do feminicídio. Isso não gera dados para ter políticas públicas. E para nós fazermos a política pública, nós precisamos de dados. E mais uma vez, o Mete Bronca fez história. Porque nenhuma secretaria estadual conseguiu os dados de órgãos públicos e nós conseguimos. Nenhum dado bate. É A assustador. única coisa que nós tínhamos até realizarmos essa reunião da Câmara Temática eram os dados do GGB, Grupo Gay da Bahia, que era clipagem. Você clipa, pega todos os né, homicídios, suicídios e os ídios, faz ali a recortagem, depois a ANTRA veio e fez o recorte, né? E não tinha materialidade. Eu preciso do sistema. O que é o sistema? É a segurança pública que vai me dar. A Secretaria de Segurança Pública que vai me dar. É o Ministério Público que vai me dar. E eu consegui isso. Quando eu falo eu, uma equipe comigo, tá? E eu luto pelo projeto de lei que seja aprovado, que é o lesbocídio, lesbofobia e lesbo-ódio. Porque as lésbicas estão morrendo. Uhum. E de forma cruel. Eu recebo praticamente toda semana, no mínimo, 2 lesbocídios. Isso voltado, quando a gente analisa, por exemplo, esses lesbocídios que você recebe normalmente são da cidade, do estado, da Bahia, da cidade de Salvador, Brasil. amplo Da Brasil? Bahia e amplo. Agora- Normalmente amplo. Agora, é uma coisa que foi bem preocupante quando nós fizemos todos esses apanhados, né, de informações, isso é importante ser dito, é que as pessoas não têm noção que nós mulheres lésbicas estamos sendo o segundo corpo, depois das pessoas trans, mais agredidos e violados, principalmente as lésbicas descem. Quando nós fizemos esse trabalho, eu fiquei bem assustada porque a gente foi pegando de órgãos, a exemplo, do Ministério Público, Polícia Civil, Ministério Federal, tudo, a própria Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, agradecer até a Macaé, maravilhosa, que também teve a preocupação com a gente, está nos mandando esse material a nível nacional, porque nós deveríamos ter feito o recorte Bahia, porque o conselho ele é estadual. A cadeira que Tessia ocupa, ela é do Mete Bronca. Então, é uma cadeira que ela é solitária. É de mulheres lésbicas e bissexuais, mas é ocupada por apenas uma pessoa. Se tivesse a bissexual sentada com ela, talvez seria até uma força maior, mas é uma cadeira só. Então, ela precisa desse suporte do próprio Mete Bronca, que somos nós os associados. A Liz, mesmo maravilhosa, já fica a dica para vocês chamarem, que é uma mulher lésbica potente aí. Que também é do MET, que chegou junto com Jai Lopes e Jareli, que foi quem chegou junto, e quando nós nos sentamos para nos reunir, vendo aqueles dados, a gente começou a ficar, nossa, eu não imaginava que o número era tão alto. A gente sempre imagina que até os corpos dos homens gays estão à frente a nível de violência, mas não, são as lésbicas. Isso é assustador. E isso vai causando na gente adoecimentos Mas fazendo mentais. um recorte, Com já certeza. cortando, vou fazer o recorte cortando você. As pessoas trans, tem as mulheres trans, os homens trans e as lésbicas. Quando a gente fez o recorte, as lésbicas estão sendo mais assassinadas. E isso não está sendo dito. Não são. Quando fala pessoas trans, sobe. Só quando faz o recorte mulheres trans, homens trans e lésbicas, as lésbicas estão sendo mais assassinadas do que as mulheres trans e do que os homens trans. Os dados estão aí, estão para provar. Não sou eu, TT, que estou falando. Uhum. Entende? Então, isso é assustador para nós. Muito. Muito assustador. E pensar que a gente ainda tem muito pouco acesso aos dados, às informações, a pessoas interessadas em fazer essa coleta de dados, né? A gente já comentou aqui do Lesbocenso também, que
teve, se não me engano, nesse período da pandemia, né, que foi o responsável por trazer uma base de dados também sobre a comunidade lésbica no Brasil, que revelou coisas muito importantes também sobre a nossa comunidade que não estavam sendo ditas, né? Então, quando você fala que você está nesse lugar tomando a frente para fazer esse tipo de serviço, né? A gente estava falando aqui muito sobre políticas públicas também no episódio anterior, né? Então, é com base nesses dados que a gente vai entender onde é que a gente precisa agir, quais são as vulnerabilidades, né? Quando você fala que a gente tem uma grande porcentagem de mulheres lésbicas sendo mortas, isso é uma omissão também do Estado, né? E aí eu também queria te perguntar se nesse entrecruzamento de dados tem uma relação também com família nessa vulnerabilidade, né? E todos os recortes têm, porque não tem como. A minha vivência como mulher indígena é diferente da sua vivência como mulher branca e da vivência dela como mulher preta. Entende? É claro que os corpos mais vulneráveis ainda na questão racial são as pessoas pretas, e o maior número de lésbicas assassinadas ainda são as pretas. A realidade das indígenas também é muito cruel, porque elas sofrem estupro corretivo, e é terrível. E eu tenho denúncias gravíssimas sobre isso, mas eu morro de medo. Inclusive, o Mestre Bronca nunca foi, perdão às meninas, mas eu não vou, porque eu também sou lésbica, sou indígena e não quero ser estuprada. E eu já E fiz a quando denúncia. você falou com relação à família, desculpa, eu vou te cortar. E isso é importante quando ela perguntou sobre o recorte da família. Nas indígenas, né? Porque são as aldeadas urbanas, são estupradas pelos próprios membros da Da família. família. Então são os irmãos, são os primos, né? São os pais que estupram. Eu disse, é um método corretivo, você não pode ser lésbica, entendeu? Então aí entra a família. E aí essas indígenas socorro e tenta sair da aldeia de qualquer forma. E para onde esse povo originário está indo? Para onde essas mulheres indígenas estão indo? Porque a gente não tem um acolhimento para elas. E é o que eu sempre venho batendo. A gente precisa de um espaço de acolhimento para essas pessoas, onde tem assistente social, acompanhamento psicológico, um lugar para se dormir, um lugar para se comer, um lugar para se tomar banho. Não é simplesmente um lugar transitório. Tem que ser um lugar permanente onde ela cuide da saúde mental dela, onde possa ser tratada, medicada e reinserida na sociedade, trabalhar e ser incluída. Porque não adianta fazer nada disso. Porque foi como eu falei no início da entrevista, a nossa base é a família. Se a gente perde essa base, a gente fica assim, nossa, para onde que eu vou? Aí vira a situação de vulnerabilidade rua. Vai pra rua. E aí vira usuária de droga, entendeu? Então é todo um contexto que realmente o Estado está sendo totalmente omisso com relação a isso. E nós estamos sendo invisibilizados e apagados o tempo inteiro, né? Então eu sofro 3 vezes. Eu sofro por ter nascido mulher, por ser lésbica e por ser autista, né? Porque muitas pessoas perguntam, e ela anda com o meu laudo, eu ando com o laudo, você vê que eu tô com crachá, eu tô com 2 aqui, porque eu não ando para fora com os crachás, mas eu tenho os 2, tanto do município quanto do estado, e ainda assim as pessoas não respeitam. Por quê? Porque acha que a doença oculta tem que estar na face. Eu ouço isso o tempo inteiro. Você é autista? Na Como verdade, assim? não é Você doença, é não uma tem cara. neurodivergência. Você não tem cara de autista. Mas como assim, né? Tem a fibromialgia, tem as outras doenças ocultas, que hoje a gente chama de doenças ocultas. Então, esse cuidado, né? Essa preocupação que a gente tem de como, por exemplo, poxa, as expulsões de casa. Na época da pandemia, foi a época que mais houve expulsão de casa. Os pais expulsando as lésbicas. Tá demais, viu? E continua. Entendeu? Principalmente, eu ratifico isso aqui. E retifico. E ratifico. Né? Confirmo e conserto. Tem que parar com isso. Alguém tem que tomar uma providência. E essa providência não está sendo tomada. Durante a pandemia foi onde nós recebemos mais ligações de socorro.
A gente mora numa casa, se a gente pudesse abrigar Eu todas acho elas. que a pandemia foi um momento de que essas violências do núcleo familiar se reverberaram muito grande por conta do isolamento social, né? Se antes a gente tinha essa possibilidade de sair do núcleo e viver um tempo em um outro ambiente, que é um ambiente que às vezes é mais seguro do que um ambiente interno da casa, nesse momento a gente estava completamente inserido dentro do ambiente de violência. E aí, enfim, não só as mulheres lésbicas, como as mulheres que sofrem violência dos maridos também, os números foram lá pra cima. Mas tem uma coisa interessante do núcleo familiar de vocês, que é o seguinte, quando você conheceu Eva, Eva tinha um filho adulto, né? Sim. No início aqui, vocês se colocaram como mães desse filho de Eva, né? Ou seja, você fez uma adoção tardia, né? Como foi pra você fazer essa adoção tardia? Na verdade, eu sempre quis ter um filho. E um filho homem, né? E ele é mais minha cara do que a dela. Eu digo que quando ela fez pensando em mim já, né? Porque ele é um galego do olho azul, muito lindo, por sinal, lindo, minha cara. E aí, quando ele falou assim, ele pensou que ela ia sair pra encontrar com a ex, e na verdade era eu. Disse, não, minha mãe, eu vou com você que eu quero ver mesmo se você tá com uma pessoa nova mesmo. E aí, quando ele me encontrou, ele me deu aquele abraço gostoso, que falou assim, e chamou logo de mãe. Minha mãe. Aí eu chego, eu tomei um susto, né? Eu falei, esse menino deve ser doido. Aí eu pensei, será que é verdade esse negócio mesmo? Aí ele me abraçou e falou assim, nossa, porque ele tem esse lado espiritual, né? Do candomblé e tal. Ele falou, não, você já foi minha mãe em outras vidas. E a partir daí ele me chama de mãe. Ah, então Quando na ele tá verdade... rebelde, ele me chama de T. Mas me chama de mãe. Então, na verdade, foi ele que te adotou. Foi. Ele que me adotou primeiro, tá vendo? Eu nem esperava por essa. Aí trouxe já a bagagem, aí recolhi também. Ela, graças a Deus, o que eu falo, ela não passa por cima da minha palavra. O que ela fala, eu também não passo por cima. Essa é a educação dada. Tá errado, puxa a orelha mesmo, tá errado. Vai ficar sem falar, vai receber bloco mesmo. E vai ficar assim, porque não é essa a educação. A gente sempre prestou para Fernando uma educação de ser um cara gentil, educado, tratar bem as mulheres. É muito amável, é muito querido, é um menino muito bom, é um filho bom. Tô chateada com a cara dele. Tô nem falando com ele. Mas Por isso que eu falei do bloco. mãe A é bloco isso. Mãe é isso, mãe é amor, mãe é perdão, né? E a gente está aqui para estar ressignificando a vida a cada instante. Os motivos, óbvio, não tem nada a ver com questão de sexualidade, nada desse gênero, mas é comportamental mesmo. E é sobre. A nossa família é fantástica. E assim, é engraçado, porque eu fico buscando saber da vida dele, ele fica buscando saber da minha, mas não vem falar, eu acho hilário. Porque hoje não é mais um garotinho, né? É um homem, tem 27 anos. E ele passou muito tempo morando fora. Então, ele ficou desde os 19 anos e ele voltou ano passado. Então, ele passou muito tempo fora e essa questão do estar fora nos aproximou muito. Incrível, quando você está junto, você fica distante. Mas quando você está longe, é aí que você se aproxima mais. E hoje eu acho que o fato de ter trazido para perto de novo foi o que nos afastou. Vai-te embora, garoto. Vai-te embora, garoto. Pega a pista. Mas a realidade também lá não estava bacana, que ele estava morando na Argentina. E lá com esse atrasalado daquele Fernandes, foi melhor para ele ter ficado aqui. Mas é uma família massa. E, assim, eu digo assim, eu vivo numa grande família, porque quem vê cara não vê corre. A gente tem essas carinhas, né? De São quantos patricinha. tios? São quantos tios? Ah, então, vó gostava, né? Vó fez 10, eu sou de família indígena, então o pessoal gostava de brincar. Então, minha família é enorme. Acho massa. A família dela já é menor. E vó teve 10 filhos, nós somos nem sei quantos netos, não sei quantos bisnetos, é uma família imensa. Quando nós nos reunimos, parece uma lavagem. Parece uma lavagem. E quando eu tô. Uma das coisas familiares, assim, que eu vou falar que para mim foi muito importante, foi a descoberta de uma pessoa idosa, sendo a minha sogra, e com a aceitação e a cabeça que ela tem, porque a minha sogra ela tem 83 anos.
E ter uma pessoa de 83 anos com a aceitação, a cabeça, ela é massa, cara. Ela pergunta, vem cá, como é que vocês fazem esse negócio? Ainda faz assim com a mãozinha. Eu digo, não me É assim explica. mesmo. E ela, tipo, minha mãe é uma peça. Ah, você falou de Paulo Gustavo, não tinha como não trazer ela pra essa fala. Porque ela é real, aquilo ali. Ela fala, ela não tem papa na língua mesmo. Ela é super pra frente. Ainda E usa aí, laqueta. é, Ainda usa laqueta. tipo, a mamãe é uma peça mesmo. E ela é uma figura, ela é incrível. E quando eu me descobri, porque a minha mãe já é uma pessoa mais jovem, ativa, né, educadora. Então, minha mãe tá sempre com a cabeça também muito bacana, mas acompanhando o tempo com 83 anos é algo surreal. E ela olha pra mim e ela fala: olha, amo minha filha, mas Deus errou, era você pra ser a minha filha. É mesmo, minha tia, ela é, porque você sabe tudo, tudo como eu gosto, minhas chatices, E é minhas verdade. coisas. E o cuidado, o zelo, tudo que ela tem comigo é fundamental, porque todas essas coisas que a gente vive, sabe? O nosso lugar de acolhimento, o nosso lugar existencial mesmo, são as nossas famílias, a nossa casa. Eu posso estar aqui, esse lugar é chamado de casa, eu tô me sentindo segura, tô. Eu tô me sentindo super tranquila aqui, tô. Mas não é a mesma coisa você estar no colo de sua mãe. E quando você olha para um lado, olha para o outro e diz assim, nossa, eu sou uma privilegiada, eu não tenho só uma mãe. E como eu estava dizendo antes, nós temos uma coisa que eu ia falar, quem vê corre não vê close, que todo mundo nos lê de uma forma massa, né? Eu digo, Patricinha, riquinho, amém, Senhor, eu vi, glória a Deus. Eu quero ouvir de novo, mas a gente mora em comunidade, nós somos periféricas. E a nossa comunidade é linda, também somos abraçadas por uma família incrível, né? Que nossos vizinhos nos acolhem mesmo. A gente tem tia, avó, tudo ali, que chama mesmo. Tia, avó, tem filhos. Aí minha mãe, eu tenho filhos, eu tenho vários filhos e filhas aí, trans, e gays e lésbicas e tudo. E acolho mesmo porque eu amo. E aí, no meu bairro, eu tenho. Vocês vivem em periferia, não sei, mas é essa a realidade. A gente vive uma grande família. Se um tem fome, o outro mata a fome. Se um tem dor, o outro vai lá cuidar. Eu tive essa experiência que foi terrível, que eu fiquei achando que tava com Covid e minha vizinha toda fofa, a senhorinha, fazia sopinha pra mim, botava lá na porta, face shield, máscara, pá, 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 e voltava correndo. Eu, oh, meu Deus, será que eu tô de Covid? E ela toda fofinha, e eu tinha toda a preocupação, lavava o prato, passava álcool, aí ela pegava, botava dentro de um saco isolado, levava, era muito legal. Então, a minha família também, eu tenho uma família dentro e tenho uma família fora. E isso é importante, esse acolhimento. Porque por mais que você, dentro da comunidade que você viva, você não seja inserida, você sofre com muitas violências. Inclusive, o meu último agressor era meu vizinho, de porta. Né? Ele me bateu, ele me agrediu, literalmente. Então, ele era meu vizinho. E esse infeliz lá, que é meu vizinho, ele foi anulado pela minha própria vizinhança, porque isso foi reprovado por todas as pessoas, inclusive os homens héteros, cisnormativos e com suas vidas e tal, eles tomaram aquilo para eles de uma forma, tomou uma proporção que eu não esperava, porque muitos homens, até machistas e tudo, eles ficaram consternados com aquela situação. E você se vê sendo abraçado até por esse universo, porque como nós somos muito militantes, pessoas que vivem muito essa realidade, a gente não se vê nesse universo. Aí quando a gente se enxerga nesse universo, se vê acolhida por esse universo, aí você diz, pô, cara, eu vim fazer sucesso nesse mundo, eu vim fazer babado. Eu vi porque eu sou babado, é muito bom. Sapatão Revolução. Sapatão é revolução. E eu faço questão, eu falo mesmo, sou sapatão. Aí tia Meirinha, ai, tá linda, vai sair, vou namorar, vou ali, que sapatão também tem vida. Aí a gente fala, a gente tem essa necessidade mesmo de estar nos empoderando desse lugar. Porque nós precisamos mostrar que nós existimos, que nós temos família, que nós somos felizes, que nossa casa existe, nossa família ela é real, nossa vida ela é real. Eu brigo como todo mundo briga, eu choro como todo mundo chora e durmo como todo mundo dorme em uma cama de casal. É sobre isso. E o meu Lelê, ele é lindo, ele é gostoso, e o Lelê é sobre nós e a gente tem que respeitar esse lugar. Eu tô saindo mesmo da militância, tô precisando, porque eu tive adoecimento bizarro, mental mesmo, de síndrome do pânico, depressão, por conta dessas violências, e eu não aguento mais, porque você ser invisibilizado o tempo inteiro também adoece. Também adoece. Eu sou micropigmentadora, então eu trabalho com estética,
E é um ambiente também que vocês pensam que mulheres não são machistas, são babados, são uó. E aí eu entro lá bem linda, sapatão, com minha mulher de mão dada. Eu me empodero mesmo daquele lugar. Olha, vocês estão fazendo esse trabalho aqui é com uma sapatão, essa mão de ouro aqui é de uma sapatão. É sobre isso. Eu tô te deixando linda, diva, maravilhosa, com essa mão aqui de sapatão. E eu já tive cliente levantar da maca e dizer, você não vai fazer nada de mim não, porque você é sapatão. Eu digo, tá bom, sua. Saia. Eu falo, que eu também não vou dar o nome do Laília aqui não, para não atrasar o lado da gente. Eu saia da minha sala, quem não vai ter o prazer de ter um trabalho meu em você é a senhora. E boto pra fora. Porque senão, o lugar que não me cabe, que eu não sou respeitada, eu não fico e também não quero quem não me respeite perto de mim. Então, essa questão da família também é sobre isso. Não, total, você foi num ponto crucial, assim, né? É sobre a gente também, quando a gente fala de invisibilização, sobre aceitação, a gente tá falando sobre comunidade, né? Então, esse sentimento de você estar num espaço que você pode contar com as outras pessoas, porque muitas vezes a maior dificuldade que a gente tem é o isolamento, né? Então, essa sua experiência, né, de comunidade, das pessoas estarem acolhendo, é muito importante. E parte também da nossa proposta aqui de estar fazendo essas conversas é que a gente consiga ir ampliando essa noção, porque com certeza esses episódios não vão chegar só em pessoas lésbicas, vão chegar também em outras pessoas que vão apoiar a gente para a gente conseguir, como a gente está falando aqui, né, pautar socialmente, pautar politicamente, a gente ir ampliando esses espaços, né? Então, queria já ir conduzindo assim para o fim, mas eu sei que vocês têm muita mais coisa para falar. A gente marca outra pauta, vai fazer uma roda de conversa, trazer muito sapatão potente, movimentar o sistema. Pois é, vocês que estão aí na militância, vocês estão vendo de perto tudo isso, né? A gente está aqui de outro modo também fazendo nossa militância, mas acho que é bonito esse encontro para a gente poder potencializar também, saber quem é que está à frente, né? A gente fala muito sobre conquistar direitos, e não é só sobre conquistar direitos, mas é também conseguir mantê-los, né? A gente tem falado muito sobre isso nesse momento de tanta conservadorismo, tanto, né, extremismo, a gente também conseguir ter... Não só mantê-los, como também fazer com que esses direitos aconteçam por meio das políticas públicas e da ação civil, que foi o que a gente até já falou aqui no episódio anterior, que a gente precisa mesmo de que esses espaços, né, que são espaços de pessoas, enfim, que estão na comunidade, que elas acessem esses espaços e que recorram mesmo para que essas legislações elas sejam aplicadas e sejam utilizadas, né? Porque às vezes a gente tem a legislação lá no papel e que não é utilizada. Então, essas leis elas precisam ser utilizadas e a gente precisa se apropriar delas. E que legal que vocês estejam ocupando o espaço que vocês estão ocupando. E só mais uma coisa assim, que eu achei também muito legal você pautar a coisa da comunidade, porque às vezes a gente tem uns pensamentos muito quadrados com relação a algumas coisas e parece que só quem chegou no lugar de pensar certas coisas é quem está numa academia ou que são pessoas que estão em determinados lugares sociais que tem um lugar de fala, mas muito também vem da comunidade, são as pessoas que estão ali, que estão vendo no dia a dia, que vão conseguir impulsionar, chegar em outros lugares. A gente sempre tem conversado com pessoas de diferentes origens aqui e a gente vê o quanto que essa vivência coletiva que a comunidade traz impulsiona também, né, para a gente conseguir chegar em outros lugares. Então, acho que é muito importante também a gente sair desse elitismo cultural, né? Que a gente às vezes acha que vai pautar políticas, são pessoas que já estão em determinados espaços, né? Então acho que vocês fazem um trabalho muito interessante, muito bonito, espero que, né, as pessoas possam conhecer mais do Mente Branca. E conhecer também, né, a sua atuação na comissão, acho que é muito importante, né? Pra gente conseguir estar junto, pautando junto, né? E vamos nessa. Porque políticas públicas se faz de forma coletiva, né? Ninguém é uma ilha, ninguém consegue fazer construção sozinho. Se eu não souber os atravessamentos do seu corpo, eu não vou poder estar pautando. Eu não tenho como saber, porque cada um aqui tem uma singularidade. Então, quando a gente fez agora a conferência, a gente estava pleiteando exatamente isso de cada lésbica presente. A sua vivência no seu recorte, a carência que você sente quando acessa a saúde pública, a educação, porque políticas públicas é sobre tudo, é sobre educação, é sobre saúde, é sobre empregabilidade. Nós temos desculpa, já vou falar mais, mas o índice de desemprego está altíssimo para as mulheres lésbicas, assim,
Ninguém quer empregar um corpo lésbico desfém, porque sofre todo tipo de preconceito e tá babado. E se for um corpo lésbico desfém, preto e periférico, não sei o quê, são mais recortes ainda e tá demais o tempo inteiro. A minha esposa sofre isso o tempo inteiro e eu tô, assim, cansada. Bom, minha finalização é que eu venho pedindo há muito tempo, né, as lésbicas para se desprovirem dos egos e das vaidades. A gente realiza o palco show LGBT das lésbicas futurísticas aqui no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. E a gente vê a falta de chegar e falar assim, não, poxa, eu colo com você. Poxa, eu colo com você, sabe? Obviamente, até o ano passado, eu tenho que só agradecer as pessoas que colaram com a gente. Então, assim, o que eu peço de novo, vamos nos unir, porque a luta lá de trás, onde muitas lésbicas morreram, onde, como Ione hoje é uma idosa, temos que falar sobre o etarismo também, do Rio de Janeiro, né, que eu considero uma mãe, assim, maravilhosa. A gente tem que respeitar a história. Você tem que se prender à história, né? A gente tem que respeitar as pessoas. Então, se a gente se manter aqui, ó, e lembrar sempre da nossa história, ó, passei por isso, passei por isso, passei por isso, passei por isso, agora eu vou ajudar você. Vou ajudar você. Vou ajudar ela ali que tá atrás da câmera filmando a gente. A outra ali no backstage. Entendeu? Então, ter essa humildade que tá faltando nas pessoas. E no geral. Porque se for assim, vai ser uma guerra total. Então, é o que eu deixo, né, de bom para que todas vocês, sapatão, pensem, entendeu? Se unam, as letras se unam também, todas se unam. Então, para fortalecer a nossa luta, nos fazer continuar resistentes, porque não é fácil. Mas estamos aqui, vamos vencer. Beijos coloridos de TT. É isso, gente. Engajem, ajudem a gente, apoiem o nosso trampo, manda pras amigas, vamos ó, nos unir e fazer com que nossas existências, elas reverberem por aí. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima. Mete bronca, hein?